Olá galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Cal Guerra e a disciplina é Língua Estrangeira Inglês. Hoje a gente vai trabalhar com o Present Perfect. Lembrando que na nossa aula 5 a gente começou a trabalhar com o Present Perfect relacionado às nossas experiências e falar dessas experiências que são no passado, mas não dizer quando aconteceu. Aí na aula 6 a gente trabalhou com as perguntas em inglês e agora a gente vai retomar o assunto do Present Perfect, tá? Nas formas negativas e interrogativas. Vamos seguir que a gente vai ver como é que vai se dar esse processo aí, tá bom? Let's go! Então, a estrutura, só lembrando, do Present Perfect é sujeito, verbo have ou has, vocês vão ver a diferença de um para outro, mais verbo no particípio, que a maioria é com ed, tá bom? E o complemento. Exemplo, I have already traveled by plane, que significa eu já viajei de avião. Veja que a frase é no passado, mas eu não disse quando eu viajei. Por isso eu uso a estrutura do Present Perfect, tá bom? Vamos ver a estrutura completa agora. Veja que com as pessoas I, you, we e they eu uso have, mais o verbo no particípio, que a maioria tem ed, tá bom? E has, eu uso he, she e it. Eu uso has, aí a gente vê como é que eu uso has, mais o passado particípio, que em sua maioria está com ed, tá bom? Seguindo. Agora a gente vai ver a frase, agora a gente relembrou a afirmativa, vamos ver como é que se dá a negativa. Negativa, pessoal, nada mais é do que colocar a palavra não na frase. E nesse assunto aqui, ó, sujeito, verbo have ou has, e bota a palavra não em inglês, que é not. O verbo continua do mesmo jeito e o complemento também. Veja que é bem fácil, botou o não na palavra, na frase, já está ok. Exemplo. I have not seen a dolphin. Eu não vi um golfinho. Veja que eu não disse quando eu não vi, tá bom? Só repete o primeiro, repete o segundo e palavra não. Veja aqui, ó. Essas primeiras pessoas usam com have e he, she, it usa com has. O que eu tenho que fazer para transformar na negativa? Coloca not, ó. Já transformou a nossa frase na negativa. Fácil, rasteiro, primeira palavra, segunda, note na terceira. Como é que fica a interrogativa agora, pessoal? Veja que a gente vai começar com have ou has, ó, no início da frase. Colocou o verbo have ou has no início da frase, repete a frase todinha, que já vira pergunta. Veja aí, ó, have you seen a dolphin? Você viu um golfinho? Veja que é a mesma frase anterior, só que eu trouxe o verbo have para o início da frase e virou pergunta. Como é que fica aqui? Ó? Normalmente é assim. I, you, we e they have. E o passado particípio. O que acontece? Para virar pergunta, o have sai daqui e vem para o início da frase. E he, she, it eu uso has normalmente. E o que acontece para virar pergunta? Ele sai daqui e vem para o início da frase. Tá bom? Situações de uso. A gente viu lá na primeira aula que usa para experiências no passado sem dizer quando aconteceu. Hoje a gente vai ver 3 maneiras a mais de usar o Present Perfect. Vamos lá. Ações que aconteceram em um passado não especificado. Que é esse que a gente já aprendeu, que é dizer uma coisa que aconteceu no passado sem dizer quando aconteceu. Exemplo. My family have been to London. Minha família esteve em Londres. Eu não disse quando. Então eu uso o sujeito, have ou has, mais o verbo no particípio. Que no caso aqui é o verbo to be, que fica been, tá? Ah, professor, de onde é que eu pego esses verbos no particípio? Lá no final da aula eu vou deixar uma tabelinha lá para vocês, que vocês vão saber que a tabelinha dos verbos no particípio é a coluna número 3, tá bom? Seguindo, segunda maneira de usar.
ações que começaram no passado e ainda é verdade. Exemplo de uma pessoa que estuda nessa escola. I have studied at IEG since 2018. Eita, professor, eu estudo no IEG desde 2018. Você disse quando? Não, senhor. Por que eu não disse quando? Eu disse desde. Eu não disse em que momento de 2018 eu comecei. Desde 2018. Pode ser no início do ano, pode ser no fim. Veja que esse desde, que é a palavra since em inglês, é uma palavra que já indica que a frase é present perfect. A gente vai chamar ela de preposição, tá? E a última frase, ações que acabaram de acontecer. Então, sempre que eu falar uma ação que acabou de acontecer, eu vou usar o advérbio, que é essa palavrinha aqui chamada de just. Veja aqui primeiro a pessoa, she, depois has e a palavra just. Sempre que eu usar a palavra just, é porque eu estou dizendo que alguma coisa acabou de acontecer. She has just exercised for 30 minutes. Ela acabou de se exercitar por 30 minutos. Então, não digo quando aconteceu, começou no passado e de verdade e ações que acabaram de acontecer. Outra coisa, como identificar, que eu vou pedir vocês identificarem se a frase vai ser present perfect ou se ela é simple past. Quando aparecem essas palavras aqui, ó, advérbios, sempre os advérbios vão ser depois, após o verbo have ou has, tá bom? Ó, just, se aparecer você já sabe que é present perfect. Already, se aparecer você já sabe que é present perfect. Só usamos em frases afirmativas. Yet, que significa ainda, vai ser sempre no final de frases negativas e interrogativas. E a palavra ever, que significa já ou alguma vez na vida, eu só uso para perguntas. Resumindo, se aparecer essas 4 palavrinhas aí em uma frase, você já sabe que a frase está no present perfect. E por fim, as preposições que a gente viu aí na segunda frase, que é since, que é desde, e for, que significa por. Apareceu isso aqui, present perfect. Agora vai diferenciar do simple past, que foi o primeiro assunto que a gente viu durante esse ano. Exemplo, ações que aconteceram em um passado especificado, ou seja, eu vou dizer quando aconteceu. Se eu disser quando aconteceu, é porque é passado simples, tá bom? Exemplo, my family went to London yesterday. Eu marquei quando aconteceu, então a frase tem que ser sujeito mais verbo no passado. Professor, como é que eu vou saber onde é o verbo do passado e o verbo do particípio? A tabelinha vai mostrar. Primeira coluna presente, segunda coluna passado e terceira coluna particípio. Segunda maneira, ações que começaram no passado e acabaram lá. Veja que agora é assim, ó. I studied at IEG in 2018. Eu estudei no IEG em 2018. Acabou. Lá o outro é desde. Tá vendo? É diferente. Então, disse quando aconteceu e parou. Tá marcado aqui quando foi. Então, o que vai aparecer nas frases do passado? Essas 3 palavrinhas indicam que a frase é simple past. Yesterday, ago e last. Tá bom? E as palavras was e were são o passado do verbo to be, tá? Exercícios. É aqui onde vocês vão copiar, se concentrar, tá certo? Número 1. Complete com a estrutura do present perfect ou simple past. Observe os advérbios e preposições. Vamos lá. Primeira frase. Como é que eu sei, pessoal, se eu vou completar com a estrutura do present perfect ou do simple past? Pelas palavras que eu deixei em negrito aqui, ó, a marcação. Veja que aqui a palavra ever, certo? Ever faz parte daquela listinha aqui do present perfect, ó. Tá vendo que o ever tá aqui? Nessa partezinha amarela. Então eu já sei que eu tenho que usar, vamos voltar lá. Has ou have ou has mais verbo no particípio. Vamos ver como é que é. Depois do she a gente viu lá naquela listinha que é has. Então, ó, has. E o verbo to be que está no parênteses vai virar been por quê? Vamos mostrar o particípio de been. Deixa eu passar aqui bem rapidinho. E aqui, ó, o verbo to be é o primeiro, ó, coluna, verbo to be. Se a frase fosse passado simples era was ou were, mas como é
present perfect sempre vai ser a tabelinha número 3, tá, pessoal? Ó, que aqui é been, tá vendo? Foi de onde eu tirei o been, tá bom? Vamos voltar lá. Aqui, ó, been to France. Letra B. Como é que eu sei se é present perfect ou se é simple past? Porque tem a palavra last year. Veja que vamos voltar, ó. Que aqui, ó. Aqui, ó. A palavra last, ó. Apareceu, eu já sei que é passado simples. Por que eu botei o were? Porque é o passado do verbo to be. Na letra C, como é que eu sei? Tem a palavra since, você vai ver que é present perfect. Letra D, como é que eu sei? For indica present perfect, está naquela lista. Letra E, tem a palavra yesterday, indica passado. E letra F, ago também indica passado. Ou seja, nessas duas últimas, você vai ter que procurar o passado da palavra do. Bora ver lá. Aqui, onde é que tem a palavra do? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem aqui, mas eu vou dizer para vocês, tá? O passado do verbo do vai ser did, D-I-D, tá bom? E o número 2 complete com present perfect ou past simple. Você sabe que a estrutura do present perfect é have ou has mais verbo com particípio ed. Essa primeira tem have ou has? Tem, então é. E a segunda tem have ou has? Não, então é. Deixei aí, viu, para vocês. Número 3, passe para a negativa e interrogativa do present perfect. Agora só ficar aqui nele. Negativa é não. Repete a primeira, repete a segunda e bota não. Note. Repete o resto da frase, ó. Opa. Repete a frase. Interrogativa, que é uma pergunta. Bota o resto na frente e repita o resto e bota a interrogação, ó. Só isto. Pegou? De novo. Negativa é não. Primeira, segunda, não. Note. Repete o resto da frase. Segunda, has no início. Repete o resto da frase com interrogação, tá bom? Número 4. A gente vai julgar as sentenças T de verdadeiro, true, e F de falso. Como é que eu faço isso, professor? Você vai olhar as palavras em destaque. Se elas forem palavras do present perfect, tem que ter have ou has. Ok. Se elas forem palavras de destaque do passado simples, elas não têm o que? Have ou has. Fechamos. Letra A. A palavra é last year. Last year, você viu que é palavra do simple past. Então não pode ter have ou has na frase. Tem have ou has? Tem. Então está falso, ó. Segunda. A palavra last year, novamente, indicação do passado. Tem have ou has na frase? Não. Então agora tá ok, ó. Porque tá combinando. Letra C, a palavra just é do present perfect. Tem have ou has? Tem, então é verdadeiro, tá? Não botei aí, mas é verdadeiro. E assim por diante, vocês fazem verdadeiro ou falso. E aqui é uma tabelinha só para vocês saberem de onde é que tira os verbos. O particípio sempre é a coluna número 3, ó, tá bom? Um abraço para vocês. Goodbye.